Abdicação. Toma-me, ó noite eterna, nos teus braços, e chama-me teu filho. Eu sou um rei que voluntariamente abandonei o meu trono de sonhos e cansaços. Minha espada, pesada, abraça os laços, em mãos viris e calmas entreguei. E meu cetro e coroa eu os deixei na antecâmara feitos em pedaços. Minha cota de malha, tão inútil, minhas esporas de um tinir tão fútil, deixei-as pela fria escadaria. Despi a realeza, corpo e alma, e regressei à noite antiga e calma, como a paisagem ao morrer do dia. Sejam todos muito bem-vindos a essa breve exposição sobre Fernando Pessoa e o seu livro O Cancioneiro, que publicamos pela nossa editora Chafariz. E para começarmos esse breve diálogo, gostaria de falar de traços biográficos, do nosso português Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nasce em 13 de junho em Lisboa, no dia de Santo Antônio, e ele tinha um pai muito culto e uma mãe que também era muito culta, para as mulheres da época. E interessante é que o pai gostava muito de música, e eles moram, engraçado, em frente ao Teatro São Carlos, onde havia a apresentação de óperas. Então, é algo que o pai escolheu estrategicamente o local para que eles morassem. Fernando Pessoa, Fernando, significa ousado viajante. E esse é um nome curioso para Fernando, porque apesar de ter morado na África boa parte da sua infância e adolescência, quando retornou a Portugal, a Lisboa, de lá ele quase não saiu mais. Então, o ousado viajante seria na língua, nas letras, no idioma e na literatura. Ele viajou e ele se permitiu mergulhar nesse mundo da literatura e trazer coisas e considerações que fundamentaram o modernismo português, por exemplo. Seu pai acaba falecendo de tuberculose e ele fica muito, muito chateado, era muito pequeno, Então, só que sua mãe, ela se casa novamente com um funcionário do governo, um ministro, E esse ministro foi mandado para a África. Então eles casam por procuração no dia do aniversário da mãe, E é interessante que a mãe tem a ideia de partir sozinha para a África para ficar com o seu novo marido e deixar Fernando Pessoa com os seus familiares. E Fernando Pessoa faz um poema, Eis-me aqui em Portugal, as terras onde nasci, E por muito que goste delas, gosto muito mais de ti. E a mãe fica muito comovida com este poema e decide então levar o Fernando Pessoa junto. É interessante que o pai e a mãe de Fernando Pessoa, além de Pessoa, tinham mais um filho, o Jorge, que acaba falecendo ainda muito novo. Então eles se mudam para a África e começam uma nova vida. Então Fernando Pessoa, lá na África, começa a receber os estudos em inglês. É interessante que Fernando Pessoa frequenta o colégio, e o colégio ensina as matérias e ensina o idioma em inglês. Então como era uma colônia, então Fernando Pessoa pega um grande amor ao inglês e entende que, dada a situação da época, era muito melhor que ele soubesse o inglês e desenvolvesse seus trabalhos em inglês do que em português. Portugal, para a época, estava um pouco em baixa, Tinha passado aquela glória toda de Portugal e agora as outras nações europeias que despontavam como potências.
Então ele tinha a ideia de ir para a Inglaterra ou para algum outro país, e para isso ele se focou no aprendizado do inglês, né? É interessante que Fernando Pessoa lá já começa a publicar na revista, né, da escola, começa a publicar, e é interessante, ele publica com um pseudônimo, então já é algo que depois ele vai desenvolver para que seja parte da sua poesia, né? Então ele fica em Portugal, na África, na colônia, até o final dos seus estudos, com uma breve passagem por Portugal, depois ele retorna para a África, e assim ele retorna para Portugal para morar com a sua avó, a avó Dionísia, que era doida, e com algumas tias, alguns outros parentes, né? E após isso, a sua avó acaba falecendo e ele espera a sua maioridade, que é aos 21 anos, para receber uma herança. E quando ele recebe essa herança, ele vê que tem uma tipografia à venda, então ele compra a tipografia e coloca o nome de Ibis, né? Ibis, empresa Ibis, tipografia e máquinas a vapor. E a partir daí ele tem a ideia de publicar os seus escritos por meio da Ibis, sem depender de ninguém. Então ele poderia publicar em inglês e mandar para fora, né? Só que a Ibis não dura muito, ele acaba falindo. Ele escolhe o nome Ibis, né, em referência à ave, né, do Egito, que para na água com uma patinha só, né, e para os ocultistas ela tinha um significado especial, né? Então Fernando Pessoa se utiliza desse nome para a tipografia dele, que acaba falindo e não consegue bancar a tipografia e as publicações, e acaba vendendo as máquinas. Passado algum tempo, ele então começa a procurar emprego, e ele tem um benefício que é saber outras línguas. Então ele sabe o inglês, e isso era uma carta na manga, né, que ele tinha para a época, porque muitas pessoas precisavam contratar para os escritórios pessoas que soubessem o inglês, né? Então Fernando Pessoa se arranja dessa forma, começa a trabalhar, e ele faz cálculos de quanto ele precisava ganhar por mês para que ele não precisasse passar fome, e trabalhando o mínimo para que ele pudesse se dedicar à escrita, né? Então Fernando Pessoa ingressa num escritório e nele começa a desenvolver essa atividade. É interessante que as contas que ele fez sobre o salário que ele precisava ter começam a dar errado, porque chega uma época que ele começa a passar fome, né? E não só porque o salário era baixo, mas porque ele tinha muitos gastos com coisas de luxo, né? Então ele gastava muito com terno, com roupas e livros e coisas que fossem importantes para ele. Então ele gastava muito, e há algum tempo ele chegou a passar fome, né? Mas não viver em miséria, né? É interessante que, trabalhando no escritório, é que ele conhece Ofélia Queiroz, né? A Ofélia chega para deixar lá um currículo, né? E ele a conhece, e ela é contratada depois. E após isso, ela começa a trabalhar no local, no escritório, e Fernando Pessoa, já apaixonado por ela, um dia ajoelha, né? No final do expediente, né? Ele, na verdade, durante o expediente pediu para que ela ficasse um pouco mais, ela ficou, e aí ele se ajoelha e declama, né, uns versos de Hamlet, né, para Ofélia, que ele também tinha uma Ofélia. E a Ofélia fica muito impressionada e não reage, né? Então ela vai sair para ir embora, Fernando Pessoa vai lá e dá um beijo nela, né? E é interessante que os dois ficam muito tocados com esse beijo e com essa cena, só que o Fernando Pessoa
não vai atrás da moça mais, né? Ele não manda não manda cartas, não fala com ela, não faz nada. E ela fica muito incomodada e escreve uma carta para ele, né? E aí, a partir daí, eles começam a ter um relacionamento, né? E é interessante aquele poema de Fernando Pessoa, né? Todas as cartas de amor são ridículas, porque é exatamente o que eles vivem, né? Nessas várias fases do relacionamento deles, né? O relacionamento se divide em algumas fases, né? Porque o Fernando Pessoa deixa ela, depois volta e assim eles vão indo, né? Eu não vou entrar em pormenores para não alongar nessa questão, mas é interessante porque todo o jogo do relacionamento deles, né, marcado pelas cartas, mostra só quem não escreve cartas de amor é que é ridículo, né? Que no final do poema ele coloca, porque os heterônimos participam das cartas, então o Álvaro de Campos manda cartas para Ofélia e as cartas são muito românticas, muito melosas mesmo, né? Então é interessante isso que ele fala de todas as cartas de amor são ridículas, né? Só que o Fernando Pessoa, ele começa, como ele fez a conta de que salário ele tinha que receber para se manter, ele começa a fazer uma outra conta, né? Se eu tiver que sustentar uma família, se eu tiver que dar atenção a uma esposa, cuidar dos filhos, eu não vou conseguir desenvolver toda a minha obra que eu tenho pronta na cabeça e preciso colocar no papel. Então, ele acaba deixando a Ofélia, né? Então, a Ofélia vai percebendo que ele está distante, né? E eles acabam rompendo, né, com o relacionamento. Interessante que havia o costume de quando se termina um namoro, os namorados devolviam os presentes, né? E a Ofélia ia devolver e o Fernando Pessoa disse, não vamos devolver, cada um fica com o que ganhou, né, porque fica como uma recordação. E a Ofélia depois se casa com outro homem, depois da morte do Fernando Pessoa, que ela se casa com outro homem, e o homem vê as cartas e disse, olha, não joga fora isso aqui, porque esse homem é um gênio, então guarde essas coisas porque elas vão ser importantes. E de fato foram muito importantes, né? E depois foram publicadas em volume. Interessante também que o Fernando Pessoa vai desenvolvendo a sua heteronímia, né? O que é a heteronímia do Fernando Pessoa? Ele não simplesmente cria pseudônimos, né? Ele não simplesmente cria um texto e assina com um outro nome, mas ele cria uma outra pessoa, ele cria uma data de nascimento, um modo de agir, um mapa astral para ver como é que aquela pessoa reage em determinadas situações, qual vai ser o tipo de escrita daquela pessoa, e a partir daí ele incorpora essa pessoa e começa a escrever usando o nome dela, né? Então, aí surgem as heteronímias, né? Os heterônimos, né? Então, os três grandes heterônimos, né? Que é o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis, e os outros, né? Como o Bernardo Soares, são subheterônimos, né? Eles não chegam a ser heterônimos porque eles não têm toda uma vida definida, eles não têm ampla publicação igual esses três têm, e muitas vezes eles só têm um ou outro poema, um ou outro texto, né? E esses outros três não, eles têm vários poemas, têm coleções e têm críticas a outros autores, críticas ao Fernando Pessoa, críticas entre eles, né? Também tem a questão de que o Alberto Caeiro era o mestre dos outros dois, que eram o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos, né? Então, o mestre Caeiro, que era dedicado à poesia da natureza, né? Que tem um poema que ele finaliza dizendo: fui o único poeta da natureza, né? E também temos o Fernando Pessoa, que era um heterônimo de si mesmo, né? Porque dentro dos seus escritos nós percebemos esse sair de si e voltar, essa criação de um autor por trás. Então, nós podemos considerar que o Fernando Pessoa é um autor, um heterônimo, né? Também, de si mesmo. E dentro desses heterônimos, dentro desse ser um heterônimo também, nós caímos num poema
que é a autopsicografia, né, que o Fernando Pessoa escreve no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, né, popularmente conhecido como dia da mentira, e que é o poeta um fingidor, né, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem, não as que ele teve, mas só as que ele não tem. E é interessante que o poema vai falando que o poeta finge ao escrever e finge tão bem que quem lê sente uma dor que o poeta não sente. E a dor que o poeta sente não é expressa nos versos. E é muito divertido esse poema por esse jogo, né? E o jogo maior é a data do poema, que é o dia 1º de abril, né? Então, se a gente observa a data da publicação desse poema, a gente percebe ainda mais o jogo do fingimento do Pessoa, né? O fingir que ele propunha, dizendo que o poeta é um fingidor. Depois disso, nós temos o Fernando Pessoa, que era, quando ele volta da África, né? Portugal estava em clima muito político, então havia um crescente pedido da instalação da República, a monarquia tinha seus defensores, mas os defensores da República eram muito mais acalorados, então eles faziam protestos, né? E o Fernando Pessoa se põe como um republicano de início. Então, ele vai lutar pelos ideais da República sem se unir a nenhum grupo, mas ele tinha esses ideais. Até que assassinam um rei e o filho do rei, né? E a partir daí ele vê, olha, foi pela violência, então eu já não posso compactuar. Então vai tendo toda essa bagunça até que chega no regime do Salazar, né? E de primeiro ele até que simpatiza com a figura do Salazar, né? Porque parecia um bom administrador com boas propostas. Só que depois o Salazar vai demonstrando, né, como ele queria governar. Então o Fernando Pessoa vai se afastando. Mas é interessante que o Antônio Ferro, era um amigo do Pessoa, estava ajudando a organizar um concurso literário que se chamava Antero de Quental. E nesse concurso literário, Fernando Pessoa se inscreveu e o Antônio Ferro tinha certeza que ele ia ganhar, né? Com Mensagem, o livro Mensagem. E aí, porque um dos caras da banca não gostava muito do Pessoa e tinha uma indicação de um outro para vencer, vence esse outro, o Fernando Pessoa perde. Mas o Antônio, o Ferro, ele acaba organizando um outro concurso para poesia e o Fernando Pessoa vence esse concurso, né? Só que nesse meio tempo da vitória dele com o dia de receber o prêmio, o Fernando Pessoa vai se irritando com o governo do Salazar, né? Então ele prefere não ir a receber o prêmio pessoalmente e escreve uma crônica, né, elogiando um adversário do Salazar e indo contra o Salazar. E o Salazar fica muito irritado, né? Como? A gente acabou de fazer dele o vencedor, né? Então, a ideia desse concurso era tirar nomes para que fossem os literários que impulsionariam o novo regime em Portugal, né? E acaba dando errado. É interessante também que o Fernando Pessoa anota que uma observação sobre o Salazar, né? Antônio de Oliveira Salazar. Antônio é um nome, Oliveira é uma árvore e Salazar é um sobrenome. Não faz, isso tudo não faz sentido nenhum separadamente. E se nós juntarmos tudo isso, é que não faz menor sentido, né? Então ele diz que a figura do Salazar não faz nenhum sentido para ele. O Fernando Pessoa, então, vive ali sempre em Lisboa, escrevendo, frequentando os bares, os cafés, e é muito amigo do Mário de Sá Carneiro, e eles vão definindo ali os rumos do modernismo, né? Na sua primeira fase, do modernismo português, né?
Ele é muito amigo do Mário de Sá Carneiro, e o Mário de Sá Carneiro, quando suicida, deixa um bilhete para ele, e o Fernando Pessoa depois faz poemas, né, em homenagem ao Mário de Sá Carneiro. E é interessante que as pessoas dizem que até no livro do Desassossego, a primeira fase dele é um Fernando Pessoa com muita influência do Mário de Sá Carneiro, né? Depois disso, nós temos também o Fernando Pessoa procurando meios por meio da religiosidade, definir o que ele pensava, né? Ele mesmo era muito confuso e ao mesmo tempo muito sóbrio no que pensava, né? Então ele vai atrás de coisas, né? Então ele é muito estudioso da astrologia, de sistemas esotéricos, da Helena Blavatsky, que chegou a traduzi-la, né? E interessante uma história que ele, com um livro do Crowley, né, ele faz uma observação sobre o mapa do Crowley e envia à editora, né, dizendo, olha, está errado, precisa ser corrigido. E o Crowley vê, se de fato está errado, e quer saber quem é esse cara, né? Então, eles se encontram em Lisboa, né? O Crowley vai mais interessado no dinheiro do Pessoa, só que o Pessoa não tinha dinheiro, e os dois fazem lá muitas reuniões, o Crowley vai com a namorada americana, e eles são mandados embora do hotel que eles estão por causa da bagunça que eles fazem, e porque eles não estão pagando o hotel, então vira uma bagunça, o dinheiro acaba, o dinheiro que eles já não tinham acaba, e a namorada vai até a embaixada, consegue ir embora, né? E o Crowley fica, né? E tem a questão do suicídio que o Fernando Pessoa, do suicídio do Crowley, né? Que eles meio que arquitetam, né? Mas o Fernando Pessoa escreve tudo em volta do suicídio para que seja publicado, né? E interessante é que se isso fosse publicado, Fernando Pessoa talvez teria ficado muito rico, como foi o pensado, né? Mas ele não publica, né? Ele não chega ao final desse projeto. E esses encontros, né, com essas pessoas, essas figuras emblemáticas e bem diferentes, tem reflexo também na poesia do Pessoa. Então, uma poesia muito caótica, muito densa, muito cheia de ligações, de influências e influenciando ao mesmo tempo. Então, o Fernando Pessoa, eu entendo que ele tinha consciência do que ele escrevia, né? E ele tinha consciência de que marcaria gerações com seus escritos, justamente por tê-los deixados todos guardados nos seus aposentos, na arca principalmente. Então ele permanece vivo, não concatenando tudo, né? Ele deixa tudo para que os outros que vierem depois dele juntem, né? É como se a voz dele continuasse ecoando, e as pessoas que estão juntando, reunindo essas coisas, elas estão escutando a voz do Fernando Pessoa e querendo entender o que ele ainda diz, né? E aí nós podemos entrar também no fato de que o Fernando Pessoa, com os seus familiares, era uma pessoa muito alegre, né? Muito tranquila, gostava muito de presentear os seus sobrinhos, e por um tempo morou com a família dele, né? Com a irmã, e que a irmã era mais nova do que ele, mas assumiu um papel de mãe, né, na vida dele. E ele acaba tendo uma ligação muito forte com ela, com os sobrinhos, né? E interessante que era aniversário dessa irmã, ele manda uma carta, né? E não vai até lá, e eles acham muito estranho, né? E a irmã manda que o marido vá até a casa dele. Chegando lá, as vizinhas dizem, olha, foi para o hospital porque está passando muito mal. E aí ele foi, o marido da irmã foi para o hospital e acaba descobrindo que Fernando Pessoa de fato estava com algum problema lá, algumas cólicas, mas que aparentemente estava bem, né? Então ele tranquiliza a esposa
só que nesse meio tempo Fernando Pessoa acaba falecendo, né, de súbito. E no seu falecimento, né, muitas pessoas foram até a igreja, até o funeral, e Fernando Pessoa morre ali, mas a sua obra continua, né? Continua impactando pessoas por todos os cantos do planeta e continua sendo uma incógnita para muitos, né? E dentro disso nós publicamos O Cancioneiro, né? Que é um livro de poemas do Fernando Pessoa que tem uma certa confusão, porque alguns, quando foram montar o livro, porque não ficou montado, né? Colocaram alguns sonetos, algumas coisas que o Fernando Pessoa não queria que estivessem, né? E os estudiosos depois perceberam, olha, o Cancioneiro são poemas que são canções, que não são muito longas e que por isso são chamadas de canções, né? Então, eles perceberam esse erro, né? Então eles começaram a retirar esses poemas que não casariam com o Cancioneiro, né? E a ideia do Fernando Pessoa é que o Cancioneiro não fosse só um livro, fossem vários livros, né? Que vários poemas compossem uma coletânea de canções, né? Como é a nota preliminar que tem na nossa edição e que foi feita justamente para isso, né? É interessante também que o Fernando Pessoa faz um esboço de um prefácio, né? E a primeira frase desse prefácio é: o cancioneiro é como a mesma palavra o diz, uma coleção de canções. E canção é propriamente todo aquele poema que contém emoção bastante para que se pareça ser feito para se cantar, isto é, para que nela exista naturalmente o auxílio, ainda que implícito, da música. Então, nesse livro do Fernando Pessoa, nós temos vários poemas que ficaram muito famosos, né? Que é esse que eu comecei recitando, né? Que é a Abdicação. Temos o Autopsicografia, Conselho, Dizem, né? Que é aquele Dizem, que finjo ou minto. E, além de muitos outros poemas, né? Um livro com vários poemas que são justamente canções, né? Eu recomendo também que você dê uma olhada no blog da nossa editora e perceba que a colunista Vanessa, ela fez alguns textos examinando alguns poemas desse livro. Então, eu acho que é fundamental para entendimento de alguns dos poemas a leitura desse texto dela, né? Porque ela vai dissecando tanto a forma, porque os poemas que compõem o livro Cancioneiro são dotados de uma forma bem peculiar, bem rítmica, né, bem melódica, e o sentido. Então ela trabalha esses dois pontos, né, a forma e o sentido, e o que tem por trás disso, né? Não o que tem por trás em exato como regra, mas onde podemos ser levados, né? Eu gostaria ainda de recitar o poema Conselho. Cerca de grandes muros quem te sonhas, depois, onde é visível o jardim, através do portão de grade dada, põe quantas flores são as mais risonhas, para que te conheçam só assim, onde ninguém ouvir, não ponhas nada. Então essa é a primeira parte do poema, né? Ele começa dando esse conselho, né? Através do portão, onde as pessoas conseguem ver, coloca flores, deixa tudo bonito, né? E a continuação do poema, né? Faze canteiros, como os que outros têm, onde os olhares possa entrever. O teu jardim, como lhe os vais mostrar. Mas onde és tu, ou seja, onde é você mesmo, onde só você vê, onde só você tem contato, e nunca o vê ninguém, deixa as flores que vêm do chão crescer, e deixa as ervas naturais medrar. Podemos pensar que deixa brotar em você o que vem de você mesmo. Não queira definir você pelos outros, né? Não queira se enquadrar em uma forma que outros
aqui outros é comum, né? E ele continua: faze de ti um duplo ser guardado, e que ninguém que veja e fite possa saber mais que um jardim de quem tu és. Ou seja, que ninguém possa ver mais de fora, possa ver mais do que você apresenta, né? Deixa elas verem apenas o que você quer. Fernando Pessoa tinha esses jogos, não se dê muito a conhecer, né? Um jardim ostensivo e reservado, por trás do qual a flor nativa roça, a erva tão pobre que nem tu a vês. Então deixa que o que vem de dentro, deixa o que você gosta, deixa o que você realmente sonha, as suas aspirações crescerem e florirem, vai atrás dessas coisas. E isso não é motivacional, né? Podemos pensar, pô, é motivacional. Não, não é. É um exercício para a alma mesmo, né? Então, onde as pessoas podem ir, deixa que elas vejam, mas até onde elas podem ir apenas. Depois é com você, né? Faz de ti, né, um duplo ser guardado. Então, uma parte não é ter duas caras, mas é uma parte mostrar o que as pessoas precisam ver e que querem ver e que têm direito de ver, e a outra é deixa florir de você o que você realmente tem para dar. E eu encerro te dizendo, olha, nunca se esqueça, o poeta é um fingidor, então compre o cancioneiro e se deixe embalar pelas canções e não se esqueça que o poeta é um fingidor. Então, um grande abraço e até a próxima.